Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue nos jornais, formigas na avenida. Eu acho que é isso aí, mais ou menos. Salve, salve você, meu caro Alfartana, minha cara Alfartana, domingão Alfacom. E hoje um domingo mais do que especial, 24 de novembro de 2013, meu aniversário, é isso aí, meu aniversário, olha só, muito feliz aí, fazendo 22 anos, é isso aí, muita felicidade. Não, um pouquinho mais, cara, fazendo 31, mas porra, com um corpinho aí de, 45 mais ou menos, é isso aí. Cara, olha só, eu não acho muito legal o aniversário assim, mas é muito bom estar comemorando com você, estar aqui com você nesse domingão Alfacom, trazendo um pouquinho de informações aí sobre gestão de pessoas. Gestão de pessoas que tem aparecido bastante nos editais, ela pode aparecer como administração de recursos humanos ou recursos humanos, ou gestão de pessoas, e os editais cobram bastante. Há preferência em algumas bancas por essa matéria que a gente chama de gestão de pessoas, que tem uma relação muito legal com a escola das relações humanas. Olha que legal, quando você fala escola das relações humanas, você está falando do aspecto humano dentro das organizações. Não é um aspecto com o qual as organizações tenham se preocupado ou se preocupem há muito tempo, não. Muito pelo contrário, há uma lógica dentro da produção industrial que se preocupava exclusivamente com a produção e com aquilo que se produzia. A partir do século XIX é que nós temos algumas preocupações relacionadas aí às pessoas nas organizações. E o interessante é que a gestão de pessoas, ela enfatiza justamente isso aqui, ó, as pessoas como parceiras das organizações, as pessoas integrando aí as organizações como uma contribuição muito grande. Existe desde a década de 70 uma ênfase muito forte na relação com o patrimônio intelectual que as organizações têm. Se você pensar dentro de uma organização, dentro de uma empresa, nós precisamos de recursos, ok? Muito bem, esses recursos, eles são basicamente de três origens. Primeiro que você precisa de um recurso financeiro. Lógico, a empresa precisa de um capital de giro, a empresa precisa de uma liquidez, ela precisa trabalhar com o capital. Então ela tem que ter um recurso financeiro. Só que aí você pensa, só o recurso financeiro resolve o problema da empresa? Claro que não, porque nós precisamos ter sobre este recurso financeiro uma administração. Você tem que administrar as suas finanças, você tem que administrar a parte contábil da sua organização. Então nós temos também recursos materiais. Uma organização também precisa desses recursos. Os recursos materiais são o quê? Os artefatos, são os objetos, são os instrumentos de trabalho dentro da organização e tudo aquilo que diz respeito à estrutura física e, por que não dizer também, à infraestrutura da organização citada. Só que só recurso financeiro e recursos materiais resolve? Não, tem que ter também o quê? Recursos humanos. Os recursos humanos, eles fazem parte do patrimônio intelectual da organização. E os recursos humanos passaram a receber uma importância muito grande quando nós tivemos a revolução tecnológica na década de 70. Eu já vou falar um pouquinho disso para você. Mas o que você tem que considerar é o seguinte, recursos financeiros, recursos materiais e recursos humanos precisam o quê? Precisam de uma boa administração. Administração. Se você não tiver uma boa administração sobre esses recursos, simplesmente eles serão totalmente inúteis, pelo fato de que você não vai conseguir conciliar as necessidades. As necessidades de quem? As necessidades da organização, dos colaboradores e dos clientes, tá? Então nós temos esse globo, esse conjunto de elementos aí que precisam ser conciliados. As necessidades que a organização tem, as necessidades que o cliente tem, as necessidades que os colaboradores têm. E aí, como colaboradores, a gente coloca não só funcionários, mas também coligados, fornecedores, parceiros e tudo mais. Por isso que existe hoje uma ênfase muito grande dentro desse aspecto dos recursos humanos. Porque quando nós trazemos pessoas para as organizações, nós trazemos pessoas que precisam contribuir e colaborar com o desenvolvimento da organização. Senão, ela compromete toda a estrutura organizacional. Ela compromete todo o desenvolvimento organizacional. Então, hoje existe o quê? Hoje as empresas, nós podemos entender as empresas como um organismo. É isso que você deve levar em consideração. As empresas, elas funcionam como um organismo. Organismo, mas esse negócio aí não tem a ver com biologia, não. Não, na verdade não. Organismo tem a ver com um cara chamado Aristóteles, que desenvolve uma palavra chamada organós.
que é usado pela biologia, porque Aristóteles é o cara. Aristóteles, ele é visto assim como o pai da biologia. Alguns biólogos veem Aristóteles o primeiro cientista mesmo a valorizar a experiência. Ele é visto como um importante pilar da filosofia. Na sociologia também ele é reverenciado por conta da sua análise sobre o homem ser um animal político, sociável e um ser aí que deve viver em sociedade. Então Aristóteles, em outras palavras, ele é foda, tá? E o organós vem dele, e isso nos faz uma relação com o organismo. Então quando a gente fala de organismo, o que a gente quer dizer? Quando a gente fala de organismo, a gente está falando de um complexo. Um complexo, veja, não é uma estrutura simples, é uma estrutura complexa, formada por vários elementos, por várias peças, por várias partes. Então o organismo é um complexo formado por várias partes interdependentes, por várias partes interdependentes. Como assim? Eu não entendi. Olha, quando você fala que ele é formado por várias partes, eu quero dizer que ele tem uma estrutura bem múltipla, tá? Só que essa estrutura múltipla, ela precisa se conciliar, ela precisa agir de uma forma coordenada. Por isso que a gente fala que elas são interdependentes, ok? Uma precisa da outra para funcionar. E se uma não estiver funcionando bem, o corpo todo acaba padecendo. E quando a gente fala corpo, você pode realmente pensar como um corpo humano. Tem o cérebro da organização, você tem a parte prática e operacional da organização, você tem o bolso da organização, você tem o coração da organização. Então essa estrutura toda, ela deve trabalhar com finalidades, com objetivos, com regras, com missões. Então nós temos essas organizações, essas empresas, apresentando sempre o quê? Apresentando sempre uma visão. A visão da empresa, qual é? Uma missão, tá? A missão da empresa, qual é a missão da empresa? Para que ela existe? Como ela enxerga o mercado e as relações, tá? O que ela quer? Os objetivos da empresa, tá? E aí nós temos muitas vezes códigos de ética ou de comportamento dentro da empresa, códigos de ética, né, dentro dessa organização, e isso tudo serve para harmonizar o funcionamento e equilibrar essa organização, fazendo com que ela diga a mesma coisa e, obviamente, transforme uma ideia complexa numa ideia muito bem expressa, que fique clara para os seus colaboradores, que fique clara para os seus clientes, buscando uma das coisas que hoje em dia se espera muito. Hoje em dia o mercado ele precisa encontrar uma coisa chamada de satisfação. Satisfação, essa é uma palavra que cai em gestão de pessoas, pode cair também numa materinha chamada materinha, sei lá como é que é o diminutivo dessa porra, chamada atendimento, não que a matéria seja inferior, eu estou dizendo só, dando um exemplo, tá? Não precisa se queimar não. Então a satisfação ela pode aparecer. A satisfação hoje, toda empresa procura a satisfação do cliente, né, cara? Até se você pensar nas, né, 30 real completo, né, cara? Ela também procura a satisfação do cliente, lógico. Vocês entenderam a piada, né? Tipo 30 real e tal, entendeu? Bolsinha, aquela coisa. Então, hoje, todas as organizações, você vai, por exemplo, num restaurante, ele procura a satisfação do cliente. Você vai, por exemplo, numa loja de roupa, procura a satisfação do cliente. Você vai numa loja de automóveis, a mesma coisa. Então a satisfação, ela é muito trabalhada quando a gente fala de gestão de pessoas. Porque não é só o cliente que tem que estar satisfeito, não. É o cliente, o colaborador, o funcionário também tem que estar satisfeito. Se o funcionário não estiver satisfeito, cara, o cliente está insatisfeito. Sabe aquela coisa? A simpatia do funcionário é diretamente proporcional ao quanto que ele recebe. É assim, você vai naquelas lojas chiques, sabe? Aquelas lojas chiques assim que tem 3 vestidos pendurados só, um par de calçado e assim uma vitrine. Você fala, nossa, como é que a moça vive, né? Mas assim, cada vestido custa o olho da cara. Aí você chega lá, a vendedora, nossa, tudo bem? Como é que você tá, menina? Que bom te ver, nossa, quanto tempo. E aí chegou coisa nova, ó, a coleção verão, maravilhosa, você não pode perder. Ai, não, mas eu tô sem tempo. Menina, leva pra casa, prova em casa, depois manda alguém devolver. Olha que show de bola. Agora vai naquelas lojas de promoção, 28 peças de roupa por 12 pila. Você vai lá, a vendedora tá assim, o que era pra você?
Tipo, nossa, dá vontade de falar assim, desculpa. Não, desculpa, eu tava passando aqui sem querer entrei na loja. Como assim, o que era pra você? Você entra na loja de roupa querendo o quê? Comprar carne, comprar bicicleta, comprar salgadinho. E aí você fica aquela coisa assim, putz, não vou voltar naquele lugar. E não adianta, se as pessoas tratam você mal, você não volta no lugar. Então a satisfação, ela deve existir dentro da organização e fora. A satisfação deve ser interna, tem que sentir prazer por dentro, né, cara? Então a satisfação tem que ser interna, ok? E a satisfação tem que ser externa, prazer por dentro e prazer por fora. Não basta só sentir prazer por dentro não, né, cara? E aí vai tudo para você conseguir chegar até o seu cliente, para você conseguir conquistar o seu colaborador também, tá? E a satisfação, ela é a junção de 3 elementos, tá? Aquilo que nós esperamos, tá? Então aquilo que se espera, aquilo que se tem e aquilo que se quer. São essas 3 coisas. Se essas 3 coisas estiverem conciliadas, nós atingimos o grau de satisfação. Então aquilo que se espera, você espera uma coisa, quando você vai a um lugar para ser atendido ou para fazer uma compra, seja lá o que for, você espera alguma coisa. Aí você chega lá, você tem algo, você tem um atendimento, você tem um produto, você tem acesso a isso. Se aquilo conciliar e te ajudar no que você quer, fechou. Aí você consegue ter a satisfação, tá? Essa é a palavra de ordem, porque hoje nós precisamos valorizar as pessoas como parceiras das organizações. E quando o indivíduo entra na organização, seja por um processo de escolha, ou desde que ele tenha entrado na organização, tá? E pode ser pelo recrutamento, pela seleção, aí ele precisa entrar em contato com a cultura organizacional. E isso aqui aparece bastante nas provas. Você vê cultura organizacional presente num monte de questões e tem gente que se confunde, tem gente que se perde e não consegue acertar questões da cultura organizacional. Cara, é muito simples, é muito fácil a cultura organizacional. Porra, vamos pelo fácil, vamos simplificar. Cultura organizacional é o que? A cultura da organização, porra. E o que é cultura? Cara, cultura é tudo aquilo que existe na sociedade que não é biológico e nem transmitido geneticamente. Isso é cultura. Tudo que existe na sociedade que não é biológico e nem transmitido geneticamente. Portanto, eu posso definir cultura como o conjunto de ritos, mitos, hábitos, tradições, valores, histórias, cerimônias, rituais, tabus, comportamento de uma organização. Isso é a cultura organizacional. É o conjunto de coisas dentro da organização. E você tem que entrar em contato com a cultura organizacional para que você possa se socializar. Uma das funções da cultura organizacional é a socialização. Porra, o que é socialização? Ah, meu filho, quebra a palavrinha. Socialização é a ação de ser social. Socialização é um processo pelo qual o indivíduo assimila os valores, histórias, ritos, tabus, tradições, normas, regras da organização. Ele assimila por essa ação de socialização. Então, por isso é importante que ele tome conhecimento da cultura organizacional. E a cultura organizacional, ela tem 3 níveis, que é justamente o aspecto bem cobrado nas provas aí. Os níveis da cultura organizacional são 3. O primeiro nível a gente chama de artefatos. Esse é o primeiro nível da cultura organizacional. Depois, nós temos os valores compartilhados. E por último, aí vem uma pegadinha, tá? Porque muita gente confunde e acha que por causa do nome, esse aqui é o primeiro, mas não é. Por último, nós temos os pressupostos básicos. Agora olha só, presta atenção para não se confundir e ficar depois tudo confundidinho, tá? Depois fica confundidinho, aí vai ficar triste. Presta atenção. Artefatos é o objeto da organização. É aquilo que você vê físico. Por exemplo, eu falo para você, um quadro branco, apagador e pincéis. Porra, tô falando de uma escola, sei lá, alguma coisa assim. Os artefatos são aquelas coisas que você observa logo que você chega. Então a gente pode colocar os móveis, os instrumentos, você pode colocar os objetos da organização dentro desse grupo dos artefatos, ok? Então isso aqui é o mais superficial da organização.
Você nem precisa fazer parte da organização para ter contato com os artefatos. É só você entrar e você olhar e você perceber. Aí, com o tempo, com o passar do tempo, você passa a dividir os valores compartilhados. O que é valor compartilhado? Ah, é aquele racha que a gente faz para comprar pão de queijo no final do dia. Não, filho, não é nada disso. Valor compartilhado são a conduta, são os valores, a missão, são os princípios da organização que as pessoas dividem entre si. Ou seja, você aprende sobre a educação, você aprende sobre o que você deve fazer, você aprende sobre como você deve proceder, se você deve usar uniforme ou não, se você deve, como você deve agir, você pode agir de maneira descontraída, você pode agir de maneira séria, como você deve fazer. Por exemplo, aqui no Alphacom predomina muito um clima de seriedade. Todo mundo chega aqui sério, ninguém fala alto, ninguém fala palavrão. Se o cara falar palavrão, puta que pariu, meu. Aí tá querendo também zoar com a gente. Então você já pode imaginar que eu tô mentindo também, né? Mas olha só, é um valor compartilhado. A gente consegue perpetuar as relações por causa desses valores compartilhados. E aí vem o último, que eu quero que você lembre só uma coisa. Pressupostos básicos é a parte mais profunda da cultura organizacional. Pressupostos básicos são aqueles valores introjetados já está dentro de você. Você simplesmente já tem aquilo como uma coisa automática do seu dia a dia. Você não precisa mais pensar para fazer aquilo. Aquilo já está em você. Você já se comporta daquela maneira. Por exemplo, hoje eu posso falar pessoalmente que eu defendo a ideia do uniforme. Acho bonito a questão do uniforme. E todo mundo aqui no Alphacom usa uniforme. Isso é muito legal. Isso já é um valor introjetado, é um pressuposto básico já. Eu não estou vindo porque é obrigado vir de uniforme. Eu estou vindo porque eu gosto de vir de uniforme. E eu acho legal isso. Então isso já é um pressuposto básico para mim. Mas ele é sempre o nível mais profundo da cultura organizacional, tá bom? Olha só, espero que isso tenha te ajudado bastante. Espero que você tenha entendido bastante também. E olha só, o aniversário é meu, mas eu espero que o presente seja seu. Que o presente seja a sua aprovação. É para isso que o Alphacom trabalha sempre. Um grande abraço para todos e até a próxima. E aí, meu alfartano, o que você achou desse vídeo? Se você gostou e quiser conhecer um pouco mais do Alphacom, você pode acessar esses vídeos que estão aqui, ó. Então, se você clicar nesse primeiro vídeo aqui, você vai ver algum vídeo do humor concurseiro. Cara, você dá uma quebrada nessa tensão que está estudando para concurso público, muito legal, vale a pena. Se você quiser ver a história dos milhares de aprovados que nós temos, você pode clicar no segundo vídeo, onde nós vamos ter depoimentos de muitos alunos aprovados. E se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, clique nesse terceiro vídeo, onde você vai ter acesso aos eventos gratuitos do Alphacom. E com certeza estaremos transformando a sua vida.